E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo pro canal. Dessa vez trazendo minhas impressões sobre o game Hyperspace Wars, um jogo de turno fluido, alternativo, digamos assim, com vários personagens de diferentes animes, tudo junto e misturado. É isso aí que você ouviu. Sempre quis fazer um time com Goku, Sasuke, Gilgamesh, tudo junto? Pois é isso que esse jogo promete. E ainda nesse vídeo, vamos trazer gameplay, modos de jogo, falar os pontos positivos e negativos, bem divertido, que cumpre o que promete, que é trazer os fãs de anime para um jogo simples e, claro, mostrar quais personagens a gente pode conseguir. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete para deixar o like, se inscrever no canal e já comentar qual personagem de que anime você queria que tivesse nesse jogo. Vamos ver se vai dar bom pra você. E bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo. Beleza, galera. Estamos aqui na interface de entrada, que já é para deixar qualquer fã de anime animado. Ah não, velho. Oh, na moral, hein? Mas sério, tem muito personagem top aqui já nessa imagem de introdução. Vai precisar fazer time 10x10 para caber todo mundo. Fora a música clássica de DBZ que rola de fundo. Começou bem. Clicando para começar, já caímos direto no tutorial, que mostra o gameplay principal do jogo. Lembra bastante o primeiro SNK, com ataques, skills e ults que custam mana, se podemos chamar assim, e que vai carregando com o tempo, sendo que cada ataque tem um custo diferente em mana, e obviamente com efeitos específicos. É claro que eventualmente você vai deixar tudo no automático, mas também pode querer jogar manual, alguma hora ou outra quando a coisa pegar, já que tem combos com skills que custam determinado número de mana. E esses combos ativam efeitos especiais, como recuperar a mana mais rápido, ou dar mais dano, ou alguma outra coisa desse tipo. Então talvez você queira jogar manual a isso. Por exemplo, um combo poderia ser 1, 2 e 3. Né? Um ataque com uma mana, depois um que custa 2, depois que custa 3. Ou 1, 2, 1. E assim por diante. Bem, você começa com o Sasuke, mas depois você já pega o Zenitsu do Kimetsu, né? E o Alphonse do Metal Alchemist, que por sinal é um personagem de defesa, ou seja, um tanque. Devemos ter os clássicos defesa, ataque e suporte nesse jogo. E com relação ao gráfico, o jogo é bonito em geral, especialmente os ults, são animados e com cutscenes, que no jogo alternativo é um plus com certeza, bem, para qualquer jogo, mas principalmente quando ele é alternativo, mas claro, nada no nível Eversoul ou F7, os caras têm grana pra caramba para investir. Depois do tutorial, que termina em uns 5 minutos, nem isso, já te soltam. Aí é sair clicando em tudo que tem bolinha vermelha, ou para completar a missão, ou para avançar em algum modo de jogo, ou para coletar recompensa. Os mais relevantes são o Carnival de 7 dias, com muitas missões para fazer diariamente e receber diversas recompensas, incluindo fragmentos para evoluir o Sasuke. O evento de login de 8 dias, que já te dá um personagem SSR no segundo dia, e outro no dia 7, no caso a Android 18, além das armas desses dois personagens e fragmentos para evoluir também tanto arma quanto personagem. Fora o gameplay padrão que a gente já viu aí, tem outros modos de jogo disponíveis. A gente tem o modo de despacho de personagens, que segue o padrão de despacho de qualquer jogo gacha, ou seja, cada missão você requer personagens diferentes, personagem de um tipo ou evoluído de uma maneira específica, e depois de um tempo você retorna para coletar as recompensas, de acordo aí com a qualidade da missão em si que você despachou, de verde, azul, roxo, laranja, assim vai. Tem outro modo também, atrelado a esse,
em que você luta contra times cada vez mais fortes para aumentar a quantidade de moedas de despacho que você ganha por tempo e também outros efeitos, como ouro, por exemplo. O único ponto negativo aqui é que parece que não dá para você escupar a luta, pelo menos não nos níveis baixos da conta. O modo galeria, que vocês sabem, eu adoro, funciona como um álbum de figurinhas. Você ganha diamantes por cada personagem diferente que você pegar e também consegue ver quais os outros personagens que faltam, inclusive para planejar a estratégia para o time. É sempre muito bem-vindo. Tem também o modo desafio, em que o jogo aproveita e mostra quais são os combos possíveis e seus diferentes efeitos, os combos que eu comentei logo no começo desse vídeo. E falando em começo, no começo é mamãozinho esse modo, porque o próprio jogo já indica quais que são os personagens que tem que clicar para fazer o combo. Mas se for como o SNK, a coisa fica bem mais complicada depois. Você que tem que descobrir por conta própria qual é o combo que vai derrotar aquele personagem ou aquele desafio, e na grande maioria das vezes só tem um combo possível, então você tem que entender muito bem das mecânicas para passar. É um sistema interessante, mas depois de um tempo cansa. Além, é claro, do modo PVP. Sim, o game conta com um modo arena, além de outro modo PVP que abre mais para frente do jogo. Então dá sim para você montar estratégias diferentes, evoluir seus chars e competir contra outros players, e sempre deixa tudo bem mais divertido. Bem, isso sem falar do modo guilda, Clone Wars e uma pancada de outros. Só que mais do que esses modos todos de jogo, o game ainda traz sistemas como de artefato de cada personagem, que podem esses artefatos serem despertados e evoluídos, dando atributos para todo o time, além de permitir a evolução de certos personagens para uma categoria acima. Por exemplo, você pode ir de SSR para SSR+. Também tem um sistema de leaderboard em que você pode saber o avanço do resto do pessoal do seu server e comparar com o seu. Tem sistema de laços entre os personagens, bem no estilo de Bleach Mortal Souls, em que você vai desbloqueando os laços, e à medida que você pega os personagens referentes a cada laço, e depois também quando você evolui esses personagens, e no final das contas você dá mais e mais atributo para o personagem chave daquele laço. Isso, claro, só para falar de alguns sistemas que o jogo tem. Mas voltando a falar dos personagens, já que é o grande atrativo do game, de cara dá para ver que, em se tratando do modelo e do traço, alguns estão melhores que outros, mas a maioria tá legal. Tem Luffy, Asuka, Goku, Vegeta, Chun-Li, Byakuya, o Ichigo, a Rukia, Aldebaran, Sanji, além de personagens do JoJo Adventures, Bizarre Adventures, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Attack on Titans, Fairy Tail, cara, e assim vai, mais uma pancada, fora que tem vários que eu ainda nem desbloqueei. Então, sem dúvida, é um prato cheio para os fãs de anime e games de luta em geral. Vou deixar mais alguns aí para vocês verem. E o sistema para pegar esses personagens é o famoso gacha. E nesse caso, extraído direto a 200 metros de profundidade, direto, assim, olha. 200 metros, direto, do Bleach Mortal Souls. Tirando a animação da entrada, mantiveram até as estrelas simbolizando os personagens que você pega e as frags do Byakuya dropando a cada 10 tiros. É excelente isso aqui, os caras não tiveram nem vergonha. Então bora summonar enquanto eu dou meu veredito. E é isso aí, galera, essas foram as minhas primeiras impressões do game Hyperspace Wars, um jogo no final bem divertido, que cumpre o que promete, que é trazer os fãs de anime para um jogo simples e que a gente consegue brincar com vários personagens dos que a gente mais gosta. Além disso, só o fato de ele ser na horizontal já impressiona, porque a maioria dos jogos similares são feitos em cima de engines verticais.
Então assim, se você é fã de anime e estava saudoso do Mega Summoner, quem lembra desse aí? Deixa aí nos comentários. Por sinal, um abraço aí ao Vinícius, que comentou sobre Mega Summoner aí esses dias no canal. Então, se você estava saudoso desse jogo ou cansado do Legends of All Stars, muito provável que você vai querer dar uma chance para esse aqui. Mas deixa aí nos comentários se você curtiu esse jogo, se você vai arriscar ou não. Diz também se você viu o personagem que você queria ver no jogo, se você achou ele lá, se é um dos que eu mostrei ou se é outro, deixa aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever aí no canal para ficar por dentro de tudo que sai de mais legal no universo dos games mobile. E por hora eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.